começar então a terceira aula do mini curso Tiras no Ensino. Eu, para variar, sumo para que a gente possa dar destaque ao conteúdo e realmente o que interessa. E nessa aula 3 a gente começa com a seguinte pergunta: qual é a melhor forma ou a forma mais adequada para se usar, tira ou tirinha? Olha, tem uma resposta curta e tem uma resposta longa. Resposta curta, tanto faz. Você pode usar tira, você pode usar tirinha. As duas são perfeitamente possíveis e utilizadas pelos autores, por leitores, por editoras também. Tanto que a gente está vendo aí exemplo na esquerda de tiras, à direita 120 tirinhas, as duas circulam socialmente. A mudança que a gente percebe, talvez o que possa ser dito um pouco a mais, é que do século XX para o XXI teve uma mudança. No século XX, a gente tendia a usar tira. Neste século XXI, ao lado de tiras, começou a aparecer também a palavra tirinhas. E aí a pergunta é um pouco óbvia, né? Foi a internet, seguramente, que popularizou tirinha. Tanto que a gente tem hoje uma geração que cresceu com internet, com computador, com smartphone, e essa geração tende, não é regra, claro, mas tende a usar a forma tirinha. Se essa resposta curta agradou, olha, obrigado, até a aula 4, a gente se vê lá. Se você tiver um pouquinho mais de paciência e quiser ver a resposta longa é tanto faz, mas a gente entende que é preferível a forma tira. Vou tentar fundamentar esse ponto de vista. Baseado principalmente em dois eixos de argumentação. Na questão do sufixo, esse inha, né, esse sufixo inha que aparece junto da palavra, e também a questão dos gêneros das tiras. Vamos primeiro falar do sufixo. Esse sufixo inha de cara já indica que seja alguma coisa de tamanho reduzido, então seria uma tirinha porque é uma tira menor ou uma forma menor de quadrinhos. Só que o inha socialmente também pode trazer algumas conotações, que é um produto infantil, de que é algo superficial, de que é algo pejorativo. Vamos trabalhar cada um desses 4 itens aí para a gente poder aprofundar um pouco mais. Então, a primeira conotação de que tirinha seja algo de tamanho menor. Talvez não seja um problema usar isso para uma tira de um andar como essa aqui. Mas seria adequado usar tirinha para uma construção como esta, feita com 4 andares e também chamada pelo autor de tirinha? Segunda conotação de que a tirinha seja voltada a um público infantil. Bom, aí a lógica é um pouco essa. O sufixo in indica que é voltado ao público infantil, ou seja, a tirinha traria um conteúdo direcionado ao público infantil, à criança. Talvez para algumas tiras isso seja possível. Existem séries que podem ser lidas por crianças, existem séries que podem ser lidas por adultos. Esse caso do Armandinho é um público bem eclético, agrada a criança, mas agrada ao adulto também. Agora, se você observar um exemplo como este, é uma tira direcionada especificamente ao leitor adulto. Será que tirinha seria a palavra mais adequada para rotular esse conteúdo? Os outros 2 aspectos relacionados ao sufixo, uma conotação que seja de conteúdo superficial ou uma conotação pejorativa, chamar alguém de pessoinha, não é alguma coisa muito elogiosa para essa pessoa. Essas 2 leituras do sufixo, elas sugerem que exista uma hierarquia de leitura. Quando você fala tirinha, você traria, mesmo que inconscientemente, a ideia de que é uma leitura, não é uma leitura tão adequada, é uma leitura pior ou menos válida que outras leituras que seriam melhores ou mais válidas. A gente trabalha hoje no ensino, na vida, nos fundamentos de leitura, com a ideia de que você não tem uma hierarquia de leitura. Você não teria uma leitura melhor ou pior, mais válida ou menos válida. Você teria leituras que são plurais, que agradariam a diferentes pessoas e que poderiam ser compartilhadas por todos. Não haveria uma leitura melhor ou pior. Por esses argumentos, o sufixo pode trazer alguns problemas para o conteúdo, mesmo que inconscientemente, mesmo que a pessoa use sem perceber essas conotações.
A segunda linha de argumento tem a ver com os gêneros de tiras. Quem usa a palavra tirinha tem na cabeça de que é uma tira de humor, é uma tira cômica. Essa é a leitura. Tirinha, para essa pessoa, seria sinônimo de tira cômica. Só que nós já falamos em outros encontros. Existem diferentes gêneros de tiras, embora as tiras cômicas sejam, de longe, as mais difundidas e mais conhecidas. A gente pode ter as tiras cômicas, mas a gente pode ter outros gêneros de tiras. Vamos ficar com mais dois. Daqui a pouco a gente fala de outros, mas mais dois logo de início. A tira seriada, ou de aventura, e a tira cômica seriada. A tira cômica, como a gente já conversou, é uma tira que vai construir uma narrativa que vai levar, vai apresentar um elemento-chave que vai levar a um desfecho inesperado e vai trazer fonte, vai ser a fonte do humor dessa história, como nesse caso da tira do Armandinho, do Alexandre Beck. As tiras seriadas ou de aventura, elas vão contar um capítulo a cada tira, como se fosse capítulo de novela ou se fosse um episódio de uma série do streaming, qualquer coisa assim. Só que cada capítulo é contado em uma tira e em algum momento essa história chega ao fim. Neste exemplo do Rafael Campos Rocha, da série Os Bodes, é o último episódio dessa tira criada por ele, tanto que no cantinho direito aparece a palavra fim. A tira cômica seriada é uma espécie de mezzo calabresa, mezzo mussarela, né? É uma tira cômica que tem características de tira seriada, porque vai contando uma história mais longa e tem, ao mesmo tempo, um desfecho inesperado próprio da tira cômica. Vamos pegar um exemplo que vai ficar mais fácil de entender. Nessa série Magias e Barbaridades, do Fábio Ciccone, o personagem vai comprar um guarda-chuva porque está chovendo, só que quando ele abre o guarda-chuva sai sol. É o desfecho inesperado, fonte do humor. Tira seguinte, ela continua desse ponto. O sol, ele com o guarda-chuva aberto, e aí ele fala que é só comprar o guarda-chuva para parar de chover. E aí ele fecha o guarda-chuva. Quando ele fecha o guarda-chuva, a chuva volta. A tira seguinte vai continuar deste ponto. Está chovendo, abre o guarda-chuva. Aí para de chover. Fecha o guarda-chuva, aí volta a chover. E esse vai e vem é que vai provocar efeito de humor. E a tira vai continuar por mais alguns episódios. Então ela vai construindo uma narrativa maior, que é o aspecto de serialização dela, e ao mesmo tempo vai produzir uma piadinha, um efeito de humor a cada tira. Por isso a gente chama tira cômica seriada. Fuçando um pouco mais, talvez a gente conseguisse arrancar mais 3 possíveis gêneros: as tiras livres, as tiras biográficas e as tiras de homenagem. Tiras livres seriam experimentações gráficas que os autores fazem. Não tem humor, tem uma liberdade de produção quase como se fosse uma obra aberta. Olha essa aqui. Planos, sempre em movimento. Onde me encaixo? Faço parte? Me abstraio? As tiras de homenagem, elas são um caso bem específico. É quando você tem uma data, Natal, Páscoa, alguma coisa assim, ou que você tenha um autor, alguma pessoa, personalidade que tenha morrido, que é o caso dessas duas, que é quando o cartunista Glauco foi assassinado, os colegas dele de Folha de São Paulo fizeram tiras em homenagem a ele, a de cima do Angeli e a de baixo do Caco Galhardo. Por isso que a gente chamaria de tiras de homenagem. O último caso é bem específico. Existe uma série nos Estados Unidos chamada Biographics, e ela conta biografias de personalidades. A desse caso aqui, a desse exemplo, é do Keanu Reeves, do ator norte-americano Keanu Reeves. Então, seria uma possibilidade também de gênero, e é circulada, ela circula nos jornais uma vez por semana como sendo tira. Resumindo, então, a nossa discussão, a gente começou perguntando se era tira ou tirinha. E a resposta, a gente tinha uma resposta curta e uma resposta longa, mas as duas vão chegar no mesmo lugar, que tanto faz se usar tira ou tirinha. Só que, por conta dos argumentos que a gente apresentou, a gente sugeriria que fosse usada a forma tira, forma tirinha, mesmo de forma inconsciente, ela pode trazer junto alguns aspectos que sejam negativos para o conteúdo que está sendo usado e que precisa de um cuidado enorme quando for relacionado ao ensino. Nem todas as tiras têm conteúdo infantil e nem todas as tiras
seria adequado, talvez, usar em sala de aula, dependendo da prática do professor. Essas discussões estão todas lá no Tiras do Ensino, livro que a gente publicou pela Parábola Editorial. Fico por aqui por enquanto, agradeço e a gente volta no encontro 4.